O português nem pisava na África, eram os próprios negros que entregavam os escravos no... Não, pisava, pelo amor de Deus. Mas era, isso aí era uma briga. Quem perdia a guerra... Os portugueses é que faziam o tráfico. Se você prestou atenção, talvez você tenha ouvido o âncora do programa dizer "pelo amor de Deus". Durante muito tempo, "pelo amor de Deus" foi a única resposta possível a esse absurdo, porque nenhum estudioso sério da história do Brasil tinha se permitido descer até as profundezas desse buraco civilizatório bolsonarista para responder essa bobagem aí. Foi assim, mas só até agora. Esse aí é o Laurentino Gomes. Aqui ele aparece na Bienal do Livro, acompanhado da jornalista Flávia Oliveira. O Laurentino está aqui para falar sobre esse livro, lançado recentemente. Isso aqui é a primeira obra de uma trilogia sobre a escravidão no Brasil. Laurentino tem que falar do livro, mas ele é obrigado a pegar um desvio para voltar para aquela entrevista de Bolsonaro ao Roda Viva. Um argumento racista que tenta negar a responsabilidade de todos os brasileiros não afrodescendentes hoje sobre o legado da escravidão. Então, nós vimos na campanha eleitoral do ano passado um candidato, eu não vou dizer o nome, dizendo que os portugueses não entravam na África e que a escravidão, portanto, era culpa dos próprios africanos. Então, ou seja, tentar jogar a culpa pela escravidão nos próprios escravizados, o que é uma coisa absurda. Se eles são culpados, o que é que eu tenho a ver com isso? O problema é deles. Então é interessante, eu mostro isso no livro, né? Mostra. Que havia escravidão na África, sim, como havia na Índia, havia na China, havia na Europa, havia no mundo todo. Onde houve ser humano, havia escravidão. Obviamente não é verdade que os portugueses não tenham pisado na África. Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe falam português por um motivo. E tem mais. Portugal não apenas foi o primeiro país a cruzar o Atlântico levando escravos acorrentados, como, durante algumas décadas, também foi o único. É verdade que a escravidão sempre existiu, mas foi Portugal quem fez do tráfico negreiro uma indústria imensa. Não dá para entender o Brasil sem antes aceitar esses fatos. 46% de todos que eram arrancados à força da África tinham como destino o Brasil, um país que passou por diversos ciclos econômicos, do açúcar ao café, passando pelo ouro e pela borracha. A escravidão foi o negócio que viabilizou todos os negócios por aqui durante séculos. O que é que diferencia a escravidão africana no Atlântico, na América? Duas características principais. Primeiro, a sua escala industrial, global. Esse era o maior negócio do mundo, eu diria até meados do século XIX. Um negócio enorme que envolvia banqueiros, seguradoras, armadores, tinha linhas de crédito, tinha uma cadeia enorme de produção e fornecimentos de mercadorias usadas nesse tipo de comércio de gente. E os números, né? 12,5 milhões de pessoas embarcadas para a América para trabalhar em atividades que eu chamaria de pré-industriais. Ou seja, lavouras de engenho, lavouras de açúcar no Nordeste, por exemplo, em que a divisão do trabalho na lavoura, nos engenhos que funcionavam 24 horas por dia, aquelas fornalhas fumegantes e acesas a noite toda, se assemelhavam muito à divisão do trabalho na Inglaterra da Revolução Industrial no final do século XVIII. Então, isso é uma linha de produção mesmo, é uma linha, né, de produção, modelo, é uma coisa organizada, e que se diferencia, por exemplo, da escravidão na África, que era intensa, ancestral, mas tinha muito a ver com a linhagem familiar, com parentela estendida. Quanto maior o número de agregados numa família, incluindo os seus escravos, maior era o seu prestígio do chefe local, da elite militar africana. E a segunda característica é, pela primeira vez, a escravidão é associada à cor da pele. Então existe uma ideologia racista que nasce no século XVI, XVII, XVIII, que associa escravidão ao negro africano, ou seja, como se os africanos negros fossem candidatos naturais ao cativeiro.
A trilogia de Laurentino Gomes sobre a escravidão no Brasil tinha sido anunciada em 2015. Pode fazer pouco tempo, mas o fato é que o Brasil era bem diferente. De lá para cá, a demanda por livros que levem os fatos históricos sobre a escravidão para um grande público, essa demanda só cresceu. O contexto histórico valoriza a necessidade dos livros de história. Quanto mais acessíveis forem essas leituras, melhor. O Laurentino parece que está ciente dessa necessidade e, melhor ainda, ele dá conta. Já nesse primeiro volume, ele escreve: livros, mensagens nas redes sociais, artigos de jornais e revistas contestam o que chamam de versão politicamente correta da história, segundo a qual seriam os europeus os únicos e maiores culpados pela escravidão negra na América. Esses textos sustentam que os portugueses nunca entravam na África. Seus desdobramentos no debate político podem ser perigosos e precisam ser analisados sob a luz da história. Só esse trecho que eu acabei de ler mostra que esse livro sabe em que contexto ele chega. Um contexto bem diferente daquele que recebeu as obras 1808, 1822 e 1889, que são anos importantes para a história do Brasil e também são títulos da trilogia anterior de Laurentino Gomes. O tema da escravidão, aliás, já estava nesses livros aí. O que eu fiz nessa primeira fase da minha carreira como escritor foi tentar explicar o Brasil como nação independente depois da vinda da corte. Mas embaixo dessa estrutura, no alicerce, tem um outro fenômeno mais importante, que é a escravidão. Por isso, se você observar os 3 livros, tem capítulos importantes sobre a escravidão. Então eu me dei conta que para entender o Brasil mesmo era preciso dar um mergulho mais profundo. Eu acho que assim, o verdadeiro código genético, o nosso DNA, está na escravidão. A nova trilogia se aprofunda no tema da escravidão e muda o foco. A principal proposta agora é a de compreender que Brasil e África estão unidos por uma tragédia histórica. Essa tragédia gerou, sim, uma dívida. Eu acho que a história é, por natureza, violenta, injusta. Dívidas históricas são impagáveis, por natureza. Tá entendendo? Não é porque a dívida histórica jamais poderá ser paga que ela não existe.